pastora, deputada, cantora e mãe de 55 filhos. Saiba mais sobre Flor de Lis no vídeo de hoje. Flor de Lis, nascida e criada no Jacarezinho, no Rio de Janeiro, era casada, mãe de 3 filhos e crente, fervorosa. Flor de Lis se separou e depois ela começou a evangelizar pelas madrugadas da comunidade, tentando resgatar a vida do pessoal que trabalhava no tráfico, de Viciados em droga. Sim. E o Anderson, ele ficou sabendo disso e quis conhecer essa irmã que pregava nas madrugadas e foi para a igreja dela. E chegando lá, ele conheceu a Flor, ele se apaixonou por ela e quis ficar perto dela para sempre. Então ele começou a pregar junto com ela, a correr atrás. Sim. E aí eles ficaram juntos e se casaram. Já a mãe dele conta outra história de como eles se conheceram. Ela conta que o Anderson tinha por volta de 11 anos e ele pregava junto com a Flor na igreja dela. Então ele conheceu a filha dela, a Simone, e eles tiveram um relacionamento, e quando eles terminaram, a Flor de Lis começou a se relacionar com ele. Com Anderson. Ele tinha 14 anos e ela já tinha por volta dos 30, um pouco menos talvez. Então, diverge um pouco as histórias de como eles se conheceram, né? E eles continuaram evangelizando pelas madrugadas. Até que um dia conheceram uma adolescente usuária de drogas que disse que tinha acabado de jogar a filha de 15 dias no lixo. Flor ficou indignada com a história e foi atrás dessa lixeira onde ela teria jogado a menina para resgatar esse bebê. Ela resgatou e levou o bebê e a mãe para casa dela para cuidar, só que a mãe não quis ficar e voltou para as ruas, mas ela continuou com a bebê, que passou 6 meses entre a vida e a morte. Quando essa bebê tinha 8 meses, houve uma chacina na central do Brasil, um carro passou atirando e matando as crianças que lá estavam. Que é uma chacina bem famosa, quem quiser procurar sobre. É mesmo? Tá. Sabia não? Então, as crianças que estavam ali, comandadas pela mãe desse bebê que ela tinha resgatado anteriormente, foram até a casa da Flor pedir ajuda, porque elas não sabiam para onde ir, não sabiam o que fazer. Flor deixou essas crianças entrarem e foi até a Central do Brasil para ver se tinha como resgatar mais alguma criança, para ver se a história era verdade mesmo. Chegando lá, ela conseguiu resgatar uma criança, levou para o hospital. Ela tinha levado um tiro no fígado e hoje em dia ela é filha da Flor, tem uma filha também, que é neta da Flor, e ela convive até hoje com a bala no fígado, mas tá tudo certo. Nessa noite, a Flor salvou 37 crianças e entre essas 37 crianças tinham 14 bebês menores de 2 anos. E ela levou todo mundo para dentro da casa dela e... Flor cuidou dessas crianças por 1 ano e meio, até que a justiça descobrisse e quisesse tomar as crianças dela, porque ela não tinha condição de cuidar, ela não tinha um ambiente adequado, não tinha dinheiro suficiente para cuidar de tanta criança. E ela foi chamada para uma audiência onde o juiz falou que sim, que ela ia ter que perder as crianças. Ela bateu o pé e disse que não ia entregar, que já havia passado 1 ano e meio da chacina e que todas as crianças já chamavam ela de mãe e o Anderson de pai. Então que ela não tinha como devolver, eles já eram filhos dela e ela ia ficar com eles. A Flor desacatou o juiz e ele queria dar ordem de prisão para os dois. Só que aí o Anderson pegou na mão pegou dela a Flor, fugir. Fugiu ele e as crianças. Eles passaram um tempo na rua, um tempo em casas emprestadas
e ficaram assim foragidos por um bom tempo. 8 meses, mais ou menos. Depois desse tempo foragidos, a mídia começou a noticiar que uma mulher tinha fugido, que estava sendo procurada, que era uma sequestradora de crianças. E ela ficou horrorizada com o que ela estava lendo e decidiu ir atrás para resolver essa situação que ela não queria mais. Eles eram filhos dela e ela queria que todo mundo acreditasse nisso e soubesse disso. A partir daí, ela conseguiu meios, doações para sustentar as crianças e para ter a guarda delas. E então ela se tornou pastora. O Anderson também, os dois se tornaram pastores. E ele resolveu também investir na carreira de cantora dela, cantora gospel. E foi assim por bastante tempo, e eles cresceram na mídia. Eles ficaram bem famosos, a Flor principalmente, por ser cantora, mãe de 55 crianças, porque depois da chacina ela continuou resgatando crianças da rua e colocando na própria casa dela. A visibilidade foi tão grande que eles conseguiram fazer um filme contando a história, e vários atores globais fizeram parte desse filme e não cobraram cachê, porque todo o lucro do filme ia ser para ajudar na criação dessas crianças, dos filhos da Flor. No dia 16 de junho de 2019, a Flor e o Anderson estavam voltando de um evento, talvez um evento da igreja ou missão, no Rio de Janeiro. Eles moravam em Niterói e no caminho a Flor disse que percebeu 2 motos e um carro seguindo eles. Mas nas filmagens do tráfego, a polícia não achou nada, não tinha ninguém seguindo eles, mas ela disse que também olhou para a mão das pessoas que estavam na moto e não viu arma, então ela voltou a jogar o joguinho dela no celular. Também que ao voltar desse evento, eles pararam na praia e fizeram ali... namoraram, conversaram e... Isso, ela tirou os sapatos e que depois eles foram para casa por volta das 2 e pouca da manhã. Quando estava para chegar em casa, ela mandou uma mensagem para uma das filhas pedindo para acordar ela às 8, né? Às 8 horas da manhã, a polícia indagou, perguntando se era um código para avisar que ela estava chegando em casa ou algo do tipo. Ela negou. E então ela chegou em casa, eles chegaram em casa, entraram na garagem, a Flor saiu e foi para dentro de casa. Antes de subir para o quarto, ela falou pro Anderson fechar o portão da garagem e subiu. Depois que ela subiu, ela ouviu uns disparos, mas ela não achou que fosse nada, achou que fosse na rua, não imaginou que fosse dentro da casa dela. Ela disse que ouviu 6 disparos. Talvez 7. Mas Anderson foi morto na garagem com 30 tiros, sendo 4 deles a queima-roupa. Quando eles entraram na casa para investigar a morte do Anderson, eles acharam uma pistola em cima do guarda-roupa do quarto que a mãe da Flor e o filho dela biológico, Flávio, dividiam. A arma estava em cima do guarda-roupa. Eles pegaram, então, o Flávio foi preso e o Lucas, que era um filho adotivo. O Lucas confessou que ele tinha arrumado a arma a pedido do Flávio, que ele teria sido então coagido pelo Flávio a arrumar essa pistola para eles e que quem teria dado o dinheiro seria a Flor para matar o Anderson, o marido. Quando as investigações começaram, o Lucas, o filho adotivo da Flor, e o Flávio, que é o filho biológico dela, foram presos. Dentro da prisão, o Lucas escreveu uma carta. Nessa carta dizia que ele era o autor do crime, que ele tinha armado tudo isso para poder matar o Anderson. Só que o Lucas acabou confessando que a Flor fez o Flávio coagir ele a escrever essa carta para, livrar os dois da prisão.
Mas depois o Flávio acabou confessando que ele fez alguns dos disparos no Anderson. Que ele disse que deu por volta de 6 a 7 disparos, né, no Anderson. Então, da onde surgiu os outros disparos? Quem deu esses outros disparos? Foram 30 disparos. Na busca da polícia, eles recolheram o celular de todo mundo para poder investigar. E tinham mensagens, não sei explicar, porque era mensagem de filho para mãe, com celular de mãe. Era uma confusão, foi muito celular. Alguns filhos disseram que mandavam mensagem para outras pessoas do celular da mãe. E a Flor chega a dizer que o celular dela era comunitário, que todo mundo usava. Então que ela não sabia quem mandava, quem usava, quem havia mandado mensagem X ou Y. Mas nas mensagens diziam que eles tinham que acabar com o traste, que no caso a gente acredita que é o Anderson. Tá bem também claro que seja. As pesquisas na internet. Tem pesquisa de vários filhos, pesquisas do tipo como achar um assassino, ou qual veneno é letal. Veneno fácil de encontrar e letal. E por meio dessas pesquisas, eles começaram a ir a fundo na saúde do pastor Anderson e descobriram que no ano anterior e no início do ano de 2019 também, ele acabou indo parar 6 vezes no hospital com sintomas bem parecidos. Passando mal, febre, vômito e diarreia. E eles sempre acreditavam que era alguma infecção intestinal ou estomacal. Ou ansiedade. Sim. Nunca levantaram a hipótese de ser envenenamento. Então, esses documentos dessas idas ao hospital também estão sendo investigados como um possível envenenamento. O Lucas, que é o filho que foi preso, durante um depoimento, ele diz que uma das filhas, que é a Marzi, ela pediu a ele para assassinar o pai, perguntou se ele faria isso e ele disse que não. Mas a gente já sabe que ele foi que conseguiu a arma, que ele foi coagido a fazer isso. Hoje, 9 filhos da Flor estão presos, né, envolvidos aí no assassinato do Anderson. A Flor não foi presa porque ela tem imunidade parlamentar. Ela é uma deputada e ela só pode ser presa em flagrante ou com acusação de crime inafiançável. Dentre esses filhos que estão presos, tem também a Rayane, que é a menina que foi encontrada no lixo. E no caso, ela nas reportagens, ela é chamada de neta, porque aparentemente ela chama Simone, que é a filha biológica de mãe. E dentre esses filhos também 2 são biológicos, que é a Simone e o Flávio. Durante algumas das entrevistas que andou rolando aí nas emissoras, os repórteres perguntaram a ela sobre o boato, sobre a casa de swing, que ela participava com o Anderson. Mentira. Com o Anderson e com alguns filhos ou com alguma filha, com a Simone principalmente. Ela negou as acusações dessa testemunha, né? Foi uma testemunha que disse que existia isso, essa relação com a casa de swing. E também tem vários outros boatos rolando que a gente ainda não sabe se é verdade, a polícia está investigando, que seria de que o Anderson abusava de uma das filhas da Flor. Que ela já ofereceu uma das filhas também para pastores gringos. Tem várias histórias rolando aí. Mas tem nada dinheiro foi sumido. Nada foi provado. Flor e o Anderson tinham alguns templos, né, algumas igrejas espalhadas aí pelo Rio de Janeiro, por Niterói. E a arrecadação do dinheiro, né, dessas igrejas, que em um ano fez 2 milhões e 400 e no outro ano fez 2 milhões e alguma coisa,
esse dinheiro não entrou nas igrejas, ele desapareceu. E a Flor diz que também quer saber o que aconteceu com esse dinheiro, mas quem cuidava, ela nunca viu. Na entrevista ela diz que é o Anderson, quem cuida das finanças é o Anderson, e o Misael, que é um dos filhos adotivos e que ele é vereador também. Então ele meio que jogou a culpa pra ela e ela tá jogando a culpa pra ele de volta. A gente não sabe muito bem aí onde vai dar esse caso, só sabemos que os filhos estão presos e que ela tá negando tudo. E vamos esperar as cenas dos próximos capítulos Dessa novela, Flor de Lis e seus 55 filhos. Bom, a gente tá começando o canal agora. Se vocês quiserem saber mais sobre esse caso, em breve a gente vai postar de outros casos famosos, outros nem tanto. E é só se inscrever aqui no canal, deixar um comentário dando sua opinião sobre esse caso ou sobre casos que vocês querem saber. E é isso!